Aô, Mazaropianos! Banco 6? Hoje vou falar de um personagem que foi fundamental na vida de Mazzaropi. E seu nome era Sebastião Arruda. Quem foi Sebastião Arruda? Sebastião Arruda foi o precursor nesse quesito comédia caipira. Ele foi um dos primeiros a interpretar um caipira cômico no teatro e também no cinema. E vou me basear nesse livrinho, Enciclopédia Mazzaropi de Cinema, de Antônio Leão, que por sinal é muito bom e para mim é o único dicionário mazzaropiano que existe. Sebastião Arruda nasceu em 1891, pioneiro ator teatral paulista, irmão de Genésio Arruda. Mentira, eles não eram irmãos. Mentira! Em 29 de agosto de 1916, funda a Companhia Arruda, na cidade de Mococa, São Paulo, juntamente com Abílio de Menezes. A companhia estreia em São Paulo em 7 de junho de 1917, no Teatro São Pedro, realizando 37 espetáculos, muito concorridos. Em 9 de julho do mesmo ano, estreia no Teatro Colombo, no bairro do Brás, realizando uma brilhante série de espetáculos, permanecendo em cartaz até agosto. Sebastião, já consagrado ator, torna-se também muito amigo de Mazzaropi, dos tempos de circo. Genésio e Sebastião formam a Trupe Arruda, pioneiros também na música sertaneja, onde se apresentavam em circos com muito sucesso. Sebastião participa em 3 filmes ainda no cinema mudo brasileiro, sendo o primeiro O Curandeiro de 1917. Mazzaropi admirava muito os irmãos Arruda, que não eram irmãos e nunca foram. E se inspirou neles para compor o seu personagem caipira. Poucas são as informações disponíveis sobre o artista. Sebastião Arruda gravou em 1917 O Curandeiro, em 1924 A Sertaneja e em 1931 lançou Coisas Nossas. Nenhum desses filmes sobreviveram, estão perdidos no tempo, nem fragmentos sobraram. Do meu ponto de vista, pro Mazzaropi chegar ao ponto que chegou na criação do seu personagem, Mazzaropi se baseou em 4 pilares. Primeiro, seu avô João José Ferreira, pai de Clara Ferreira, sua mãe, o maior folclorista que existiu, Cornélio Pires, e também ele chegou a assistir nos palcos da época, Sebastião Arruda e Genésio Arruda. Agora eu vou contar um pouquinho dos movimentos artísticos que levou esse personagem Sebastião Arruda a aparecer e também influenciou muito Mazzaropi. Nesse livro Mazzaropi, o Jeca do Brasil, de Glauco Barsalini. Muito bom esse livro mesmo. Em 1914, apesar das heróicas tentativas de sobrevivência do filodrama, filodrama foi um movimento cultural que existiu nesse início do século, com cunho político e também ideológico, que garantia a sociabilização dos imigrantes italianos ao chegar no Brasil e não encontrar um meio de se socializar com a sociedade brasileira, fosse pela dificuldade no idioma ou até mesmo culturalmente. Graças ao empenho dos filodramáticos, explodiram com grande força as comédias de costumes brasileiras, originárias do movimento cultural carioca do século XIX, dando-se início a um novo movimento artístico em São Paulo, intitulado por Silveira Nacional Regionalista. Eram peças que, centradas na figura do caipira, trabalhavam constantemente com a ideia de oposição entre o campo e a cidade, ao tratarem o campo como o espaço do verdadeiro, do honesto, do sincero, do puro, e a cidade como o espaço do falso, do desonesto, da mentira e do vício. Isto Mazzaropi cansou de mostrar em seus filmes. Esse movimento nacional regionalista teve suas raízes em Martins Pena, cuja essência teatral é definida por Sábato Magaldi. Genésio Arruda era irmão de Sebastião Arruda, que... Mentira! Não eram irmãos esses dois, já mais um erro que achei no livro. Atuando no teatro nos anos 30 e 40, exagerou na caricatura do caipira, conduzindo mais a farsa que a comédia de costumes, e que teve a oportunidade de, mais tarde, a trabalhar em alguns filmes de Mazzaropi, como, por exemplo, As Aventuras de Pedro Malas Artes, de 1960, e Tristeza do Jeca, de 1961. Agora eu vou mostrar pra vocês esse livro, Sai da Frente, de Marcelo
Marcela Matos. Também é muito bom. Com pouco mais de 15 anos, Mazzaropi começou a fazer imitações de caipira por acaso, de modo que essa figura logo conquistou a simpatia e os aplausos de seu público. Inspirava-se nos irmãos Genésio Arruda e Sebastião Arruda. É a verdade, não minto. Que não eram irmãos, mais um erro que eu achei nesses livros. Principalmente nesse último, cuja naturalidade do papel de homem do campo servia de modelo para suas atuações. Em entrevista concedida à revista Veja, de 1970, no auge de sua carreira, Mazza afirmou que buscava interpretar então um simples caboclo entre os milhões que vivem em todo o interior brasileiro. E confessou, abre aspas, saí para o interior um pouco Sebastião, voltei Mazzaropi, fecha aspas. Os amigos o aconselharam a usar o pseudônimo, afinal parecia estranho dar um nome italiano a um caipira que deveria se chamar Nho, o Zé. Mas o jovem ator respondia a todos que, se Mazzaropi não era nome caipira, passaria a ser e se tornou. Realmente Mazzaropi fez o seu nome, consagrou seu nome e eternizou seu nome como gênero caipira. Eu vou provar para vocês que esses 3 livros e os outros que eu tenho estão errados em afirmar que Genésio Arruda era irmão de Sebastião Arruda. Isto próprio Genésio Arruda confirmou. Revista Pra 9, agosto de 1970. Em cima aparece a foto do Genésio Arruda, que era um caipira estilizado, na verdade. Era bem caricato e realmente até mesmo Mazzaropi falava que o Genésio exagerava muito em suas caracterizações, forçava muito a barra. Isso o próprio Mazzaropi diz. Era o oposto de Sebastião Arruda. Precisava dizer uma palavra e já fazia rir. Genésio Arruda é um nome conhecido nos bastidores dos nossos teatros, nada tendo de parentesco com o popularíssimo Sebastião Arruda. Perguntando ao novo caipira da PRA9, que era uma rádio naquela época, se eram parentes, respondeu ele sem demora: não, a nossa Arruda é de pé diferente. Pronto, provei pra vocês, uma vez por todas. Genésio Arruda nunca foi irmão de Sebastião Arruda, era apenas a coincidência no sobrenome. E com o passar do tempo, todo mundo comprou a ideia que os dois eram irmãos. Agora vou mostrar pra vocês uns recortes de jornais da época, mostrando as propagandas dos shows do Sebastião Arruda. Jornal A Gazeta Popular, 16 de maio de 1933. A Cabana do Bastião, no Teatro Guarani. Espetáculos rigorosamente familiares apresentados por Sebastião Arruda, o rei dos caipiras, e seus colonos e colonas bonitas. Hoje estreia com a Burletta em 2 quadros. Burletas em italiano era uma espécie de comédia musical. Santo Antônio me perdoe e um ato de coisas nossas. Poltronas a 4 merréis. Mais uma propaganda no jornal A Gazeta, São Paulo, sábado, 7 de fevereiro de 1931. Hoje, às 20 e 22 horas, 2 sessões. Sebastião Arruda e seu conjunto A Cabana do Bastião. Um novo e atraente programa. Primeiras das comédias de Francisco Sá. Bastião assentou praça. E dos novos sketches, O Coronel é Camarada e Ovos de Pavão, de Argemiro Luz. Sebastião Arruda em Anedotas Inéditas. Eurico Mendes em Novas Canções Brasileiras. Poltronas a 4 merréis. Amanhã, segunda vesperal infantil e 2 sessões à noite. E em cima tinha a propaganda do Genésio Arruda, que não era seu irmão. Moinho do Jeca, Praça da Sé, hoje das 20 horas em diante. Sucesso da princesa russa Ada de Bogoslova, bailarina clássica. O Cinturão Elétrico, gênero livre, com Genésio Arruda, Otila Morim, Vicente Caifava e todo o elenco. No artístico A Moinho do Jeca, proibido para menores e impróprio para senhoritas. Aqui eles avisavam já que o negócio ia pegar fogo. Preço a 4 merréis também. O Genésio Arruda já era mais debochado. As apresentações de Sebastião era sempre familiar, nunca foi impróprio para menor. Essa era a grande diferença entre os dois, entre seu companheiro, o Genésio Arruda, porque não era seu irmão. Sebastião não era irmão de Genésio e nunca foi. A mídia em geral nunca mostrou uma
foto exatamente da face do Sebastião Arruda. Só mostrava uma foto do filme O Curandeiro, de 1917, que Sebastião contracenou. Que foi um dos primeiros filmes caipiras da época. E todos os livros que eu tenho, só tem essa imagem. E borrada, por sinal, que dá até raiva. E vocês sabem que aqui eu descubro as coisas, né? Então, pesquisei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e trouxe pra vocês, nesse exato momento, a foto de Sebastião Arruda. E está aqui na revista Comédia, de 1920. Sebastião Arruda como era. Aqui a imagem do homem. Nasceu em Jundiaí, no estado de São Paulo, a 9 de março de 1977. Entrando para o teatro em 1879. Estreou no antigo Apolo de São Paulo e não trabalhou nas principais cidades daquela capital. Fez parte da companhia Eugênio de Magalhães e tomou porte numa excursão ao interior de Ferreira de Souza. Veio ao Rio em 1914 pela primeira vez, estreando no Teatro São José, na peça São Paulo Futuro. Voltando a São Paulo, organizou com a Abílio de Menezes a excelente regional que trabalha atualmente no Teatro República e da qual ele é a figura de maior relevo. É um ator sóbrio, inteligente e o melhor intérprete do tipo sertanejo. Aqui a imagem do homem. Finalmente eu consegui, rapaziada. E vou mostrar mais uma imagem do Sebastião Arruda, que se encontra nesse jornal. A Razão. Terça-feira, 25 de março de 1919. Era um pouco mais jovem, mas está aqui. Sebastião Arruda, o impagável caipira da revista São Paulo Futuro. E hoje reaparece no palco do Teatro República. Aqui a imagem do homem aqui. Quem disse que eu não ia conseguir? Nesse exato momento eu vou mostrar pra vocês uma matéria falando do lançamento do filme Coisas Nossas, que foi o primeiro filme nacional falado aqui no Brasil. E por coincidência tinha grandes figuras do teatro nesse filme, inclusive Cornélio Pires fez uma ponta nesse filme. Diário Carioca, domingo 29 de novembro de 1931. Coisas Nossas é que o Eldorado vai exibir amanhã, faz prever um brilhante futuro para o cinematografia falada nacional. Procópio Batista Júnior e Sebastião Arruda em Coisas Nossas, que o Eldorado exibirá amanhã. Coisas Nossas é na cinematografia falada nacional um acontecimento que faz prever para ela um brilhante futuro, cheio dos mais legítimos sucessos. Não é ainda um filme completo, perfeito, capaz de derrotar as produções congêneres estrangeiras. É uma tentativa magnífica que foi corada do êxito auspicioso. Demonstra claramente que é possível fazer filmes sincronizados nos estúdios brasileiros e que entre esses estúdios o de Byton e Cia mais bem aparelhado há de caminhar na vanguarda. E como se tratava de uma experiência, fez de Coisas Nossas um apanhado de todos os gêneros teatrais e cinematográficos, empregando exclusivamente o material brasileiro. A música, a dança, a fala, a canção são nossas, bem nossas. Os artistas são também todos brasileiros e coisa notável, estreantes da tela mostram a naturalidade e desembaraço, a técnica de estrelas consumadas, o que demonstra que o brasileiro pode ser estrela de cinema, como já é de teatro. Procópio Ferreira, Stefana de Macedo, Helena Pinto de Carvalho, Zezé Lara, Corita Cunha, Batista Júnior, Gal, Sebastião Arruda, Cornélio Pires, Napoleão Tavares, Arnaldo Pascuma e o Jazz Columbia mostram em Coisas Nossas que nada tem a aprender com as figuras mais notáveis do ecrã estrangeiro. Coisas Nossas tem um pouco de cada coisa. Tem sentimento, alegria, vibração, comicidade, coreografia, folclore, regionalismo, tudo, enfim, que possuímos. E tudo bem dosado e combinado, que não cansa, não aborrece. Esse filme, rapaziada, se perdeu no tempo, ninguém sabe pra onde foi. Muitos estudiosos querem saber pra onde foi esses rolos, mas simplesmente se perdeu no tempo. Ninguém sabe pra onde foi esse filme. Eu adoraria assistir esse filme, mas não há em lugar nenhum. E pra coroar a figura de Sebastião Arruda, mais uma foto mais nítida que eu achei nas minhas pesquisas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na revista O Cruzeiro, 21 de novembro de 1931. Coisas Nossas,
o primeiro filme falado em português. Coisas Nossas é o primeiro filme revista produzido no Brasil. São dele os quadros que divulgamos nessa página. Quadro sertanejo, ensina da direita para a esquerda. Zezé Lara, Pilé, Zezinho, Petit, Pessi, Pinheirinho, Grani e Rieli. A cena final com Jazz Band Colômbia e a orquestra Colbés da direita para a esquerda. Cornélio Pires está aqui nessa ponta. Era o grande folclorista paulista Cornélio Pires. Paraguaçu, Jaime Redondo, Zezé Lara, Zezinho, Corita Montenegro, Batista Júnior, Pilé, Príncipe Maluco, Albaninho e Sebastião Arruda está aqui no final. E a cena que eu queria mostrar para vocês está aqui. Cena da bilheteria desse filme Coisas Nossas. Esta é a verdadeira face de Sebastião Arruda, que inspirou Mazzaropi em criar o seu personagem caipira, sem dizer uma palavra, sem ter que apelar para a nudez, sem ter que apelar para o erótico. Nunca foi censurado, tanto Mazzaropi como Sebastião Arruda. Da esquerda para a direita, os atores Batista Júnior, esse de bigode, Procópio Ferreira, uma grande figura que marcou o teatro nacional, do Iapoque ao Chuí. A mocinha se chamava Cleo e está aqui nosso grande Sebastião Arruda, que nunca foi irmão de Genésio Arruda. E nessa única enciclopédia mazzaropiana que existe, eu já mostrei pra vocês aqui, né? Que é do Antônio Leão, Enciclopédia Mazzaropi de Cinema. Tá aqui na página que ele fala do Sebastião. Podem ver que ele cita quando nasceu, mas não tem a data de quando faleceu. E com minhas pesquisas mazzaropianas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, claro que eu descobri quando Sebastião Arruda faleceu de fato. Dia, mês e ano. E vou provar para vocês nesse exato momento em publicações de jornais da época. Jornal Correio Paulistano. Terça-feira, 5 de agosto de 1941. Causou profundo pesar nos meios teatrais brasileiros e nos circuitos sociais dessa capital o falecimento ontem ocorrido, dia 4 de agosto de 1941, do festejado e conhecido ator Patrício Sebastião Arruda, nome a que muito deve o nosso teatro, figura das mais benquistas da nossa ribalta e que sempre se dedicou com carinho. Muito poucos são os que desconhecem a figura sempre querida de Sebastião Arruda, pois que o velho ator, quer como característico principalmente do caipira paulista, quer em outros papéis, em que também demonstrava sua arte, esta de há muito consagrado com um dos melhores elementos com que contou o Teatro Nacional. Sebastião Arruda desaparece aos 64 anos de idade, depois de ter conhecido dias de verdadeira glória em sua carreira. Relembramos ainda com saudade o seu admirável desempenho na sempre festejada revista Pé de Anjo, que quando da sua estreia permaneceu cerca de 6 meses nos cartazes da capital da República, ou seja, no Rio de Janeiro, que era a capital da República nessa época, pois Brasília se tornou a capital apenas em 1960, né? Apesar de doente, com a saúde fortemente combalida, Sebastião Arruda ultimamente ainda se dedicava ao teatro, organizando pequenas temporadas nos bairros dessa capital e nas cidades do interior, onde sempre era aplaudido e festejado. Foi um grande animador do Teatro Nacional. De sua arte deixa discípulos espalhados por todo o Brasil. Ainda há uma semana, Arruda estreou com um conjunto em Santa Amaro, obtendo mais uma vez o êxito de que sempre se fez merecedor. O saudoso artista, que era natural de Jundiaí, deixa viúva a senhora Dona Alice Arruda e os seguintes filhos: Petronilha, casada com o senhor Ricardo Rodrigues; Carlos Pedro, casado com a senhora Dona Eva Arruda, além dos 5 netos: Antônio Ari, Alice, José Roberto e Nancy. O seu sepultamento, que esteve bastante concorrido, vendo-se figuras das mais representativas dos nossos teatros e das companhias atualmente nessa capital, realizou-se ontem no cemitério da Quarta Parada. Está aqui provado para vocês que Sebastião Arruda faleceu em 4 de agosto de 1941. Se vocês ainda não estão acreditando, tenho mais um recorte sobre a morte de Sebastião Arruda, que agora é para findar de vez essa minha descoberta. E até hoje nenhum livro, nenhuma dissertação, nada
mostrou quando esse homem faleceu. Estou provando nesse exato momento, neste vídeo. O jornal Diário de Notícias, o matutino de maior tiragem do Distrito Federal, ou seja, naquela época, Distrito Federal era o Rio de Janeiro. Quarta-feira, 6 de agosto de 1941. Falecimento em São Paulo desse popular ator brasileiro. Foi em São Paulo que cedeu o falecimento do festejado e popular ator Patrício Sebastião Arruda, ali tão conhecido e querido. Todo o Brasil, aliás, conhecia e queria o Sebastião Arruda. Foi um dos mais perfeitos criadores do tipo caipira. A sua personagem pela cena brasileira fixa-o ainda com um dos nossos mais populares artistas. Quem não se recorda de sua criação no Pé de Anjo, festejada peça de Cardoso de Menezes e Carlos Bittencourt, e assim aguenta Felipe, São Paulo Futuro, Capital Federal, Quem Paga é o Coroné, e tantas outras peças em que suas tendências para o gênero caipira se patenteavam esplendidamente durante cerca de 40 anos. Arruda, divertindo as plateias com a espontaneidade de sua arte tão pessoal, firmou um nome de ator característico que o colocou na primeira linha dos cômicos que exploravam o gênero. Entre nós, venceu, teve o público nas mãos, como se costuma dizer. Foram muitos os atores que o imitaram, nenhum talvez o igualou. É memorável a temporada levada a efeito pelo velho artista em São Paulo, com a colaboração de Abílio de Menezes e Leopoldo Prato, no Teatrinho da Rua da Boa Vista, todas as noites repletas. Foi um artista de justa renomeada. Sebastião Arruda morre aos 64 anos e foi fora do palco um excelente chefe de família. Nasceu em Jundiaí em 1877, deixa viúva e os seguintes filhos, já li para vocês. Sebastião Arruda não era um ambicioso, caprichava na montagem das peças, pagava bem os seus contratados e possuía coração bondoso. Quando veio a decadência do teatro, a crise das casas de espetáculos, a preferência do público pela comédia moderna e o cinema, Arruda não esmoreceu. Comprou um pavilhão, adaptou ao gênero teatral e continuou a sua vida de comediante pelos bairros da capital paulista e pelas cidades do interior do grande estado. O enterro de Sebastião Arruda teve grande acompanhamento, sendo sepultado ontem no cemitério da Quarta Parada em São Paulo. Compareceram ao ato artistas, amigos e admiradores do querido ator Patrício. Sebastião Arruda morreu em 4 de agosto de 1941. Aqui eu provo para vocês. E também provo que Sebastião Arruda, com a crise do teatro da época, montou um pavilhão igualzinho do Mazzaropi. Ele também excursionou com um pavilhão móvel, como se dizia, e não deixou se esmorecer. E pagava muito bem seus funcionários, hein? Então, com esse vídeo, eu mostrei para vocês quem foi Sebastião Arruda, que inspirou realmente Mazzaropi a entrar nesse gênero caipira, o moldando da forma que não precisasse ser tão caricato e não tão Genésio Arruda, que não era irmão de Sebastião Arruda. E provei que Genésio Arruda nunca foi irmão de Sebastião Arruda e vice-versa. E ainda por cima, provei para vocês a data de falecimento de Sebastião Arruda, que foi em 4 de agosto de 1941. Isso eu não vi em lugar nenhum falando sobre esse personagem tão ilustre, nem em teses e muito menos nesses livros que eu tenho aqui. Falou a data de falecimento de Sebastião. E aí, Juca, quer falar alguma coisa a respeito do Sebastião Arruda? Pula pra cá, rapaz. Para de ficar fazendo dengo aí, rapaz. Pula aqui que você já é cativo, rapaz. Vem pra cá, homem do céu. Rapaziada, voltei aqui justamente pra falar um pouco sobre o Sebastião Arruda, que realmente marcou a vida de Mazzaropi de tal modo
que simplesmente Mazzaropi se baseou nele para fazer seu personagem diferente, se baseando também em Genésio Arruda, Cornélio Pires e também em seu avô, João José Ferreira. E isso Mazzaropi fez muito bem, juntou os 4 e formou o seu Jeca. Esse que conhecemos, Sebastião Arruda, realmente foi o precursor do caipira nacional no início do século 20 e fiquei muito feliz do Taraíra conseguir a imagem nítida de Sebastião Arruda, que também eu não conhecia, e da data de falecimento, que mídia nenhuma mostrou, nem esses montes de livros que ele estuda todo dia, nenhum mostrou nada falando a respeito, por não conhecer, e isso não tem preço. É, Juca, realmente mais uma pesquisa feita aqui no Coisas de Jeca. Já deixei gravado aqui no nosso canal, algo que talvez futuramente alguém possa querer usar para pesquisar mais a fundo, com mais afinco, a vida desse grande artista que marcou muito a vida de Mazzaropi, diga-se de passagem. Também Genésio Arruda, que nunca foi irmão de Sebastião Arruda, como eu provei aqui também. E também mostrei a imagem do Sebastião Arruda como ele era. Não aquela foto do filme O Curandeiro, que todos os livros, sem exceção, publicaram, totalmente borrada, sem dar pra ver a face de Sebastião. Então, mais um capítulo aqui no canal Coisas de Jeca. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez fique um pouco comprido ou não, mas foi preciso para deixar gravado posteriormente para quem quiser estudar a vida desse grande teatrólogo nacional. Poucos hoje em dia talvez conheçam, mas estou mostrando para vocês aqui quem foi de verdade. E antes de finalizar, rapaziada, eu peço para vocês que se inscrevam no nosso canal aí, deixem o seu like ou dislike, justamente para nos incentivar a pesquisar muito mais na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, coisa que nenhuma mídia nacional vai mostrar para vocês hoje em dia, nem outros tipos de organizações, Nem Com reza brava. Muito obrigado pela sua visita e Sartemo de banda.